Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Leiamos. Paulo aos Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar ao Senhor, agradecer pelas ofertas, pela palavra, pedir que Ele fale com a gente. Senhor, nós oramos a Ti e Te pedimos, Senhor, não deixa a gente ir embora não deixa a gente se afastar daquilo que o Senhor está fazendo, não deixa a gente atrapalhar o que o Senhor está fazendo, e não deixa a gente se omitir, não deixa a gente perder a oportunidade de participar daquilo que o Senhor está fazendo. A gente quer lhe pedir, Senhor, que essa transformação por meio da palavra que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar alcance a cada um de nós. Que essa construção de um povo santo que o Senhor está fazendo aqui na terra alcance a cada um de nós. Que a gente participe dessa tão grande salvação que o Senhor está realizando. Não deixa a gente ficar de fora, Senhor. Isso é o que a gente te pede. E a gente já te agradece pelas ofertas, pelos dízimos e pelas demonstrações de que o teu povo está participando. De que nós temos ouvido o chamado para participar do que o Senhor está fazendo. De que nós temos ouvido o convite e aceitado. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado condições de cooperar com a realização da tua obra, do teu trabalho. Te agradecemos porque não estamos sozinhos, porque sozinhos não conseguiríamos. E te agradecemos porque tu também não estás sozinho, apesar de que o Senhor conseguiria sozinho. O Senhor faria o que quisesse sozinho, mas o Senhor quis contar com a gente, porque a gente precisava de companhia. Então o Senhor nos envolveu nesse trabalho e nós te agradecemos por isso e te pedimos, não deixe a gente ficar de fora, Senhor. Essa é a oração que a ti fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, aguardar que os irmãos tirem aqui. Talvez porque eu seja muito calorento, uma das alegorias a respeito da história da humanidade que mais me interessam, que mais me agradam, é aquela que compara a história da humanidade a um ventilador. Acho que tem a ver com quão calorento eu sou, apesar da blusinha de frio que eu só uso porque está chovendo. Então em Salvador, se choveu, a gente tira o casaco para diminuir o mofo, né? Então, independentemente, isso aqui não é frio não, tá? Não estou com nenhum frio, mas é só para poder usar mesmo. Eu sou muito calorento e aí a ideia de ver a humanidade como um ventilador, para mim, faz muito sentido. Imagine o que é o Éden. E eu ouço uma música de Gilberto Gil, em que Gilberto Gil pergunta: a raça humana é uma semana do trabalho de Deus? Como quem decepcionado quer saber, sério Deus, que isso aí é o melhor que você podia fazer? Sério que Adão é o que você queria construir depois de toda aquela coisa do Éden, toda aquela presepada do haja luz e tudo mais? Criou toda aquela expectativa de uma criação que vinha ali dia após dia seguindo um fluxo até chegar no homem, nesse traste que é o ser humano, num Adão que não aguenta meia hora de paraíso e já vai para a árvore do fruto proibido. É sério que isso aí é o homem? Esse ser corrupto, corruptível e corruptor? Isso aí é o resultado de uma semana do trabalho de Deus? Esse é o homem? Eu acho que uma melhor resposta possível dada a Gilberto Gil na escritura, a gente entende se a gente vê a história da humanidade como um ventilador. Imagina o que foi Adão no Éden. Foi um ventilador que Deus colocou na tomada e ligou. E começou a ventilar o mundo, a refrigerar quem chegasse perto, a cuidar da natureza. Mas uma hora esse ventilador olha para a tomada e ele pensa assim:
Rapaz, eu poderia ventilar tão mais se eu tivesse livre. Se não fosse essa tomada aqui que me prende, que me amarra. A tomada é Deus, para quem ainda não entendeu. A tomada é a ligação do homem com Deus, para ser mais exato. Ele olha para aquela tomada e pensa, isso aqui me limita, isso aqui me prende. Eu gostaria de ventilar em vários lugares do meu jeito, eu gostaria de fazer vários loops ventilando, mas preso nessa tomada eu não consigo fazer tudo que o meu potencial permitiria que eu fizesse. E inspirado pela serpente, o homem toma uma decisão drástica, de puxar o próprio cabo. Não foi ninguém. Ali Adão compôs aquele louvor, eu não preciso de ninguém para fazer nada comigo. Eu mesmo ponho minha vida em perigo. Naquele instante foi que Adão teve essa inspiração. E nessa inspiração cabemos todos os homens. Nessa inspiração cabemos todos nós, porque é um ventilador que tira o próprio cabo da tomada, com a expectativa de que agora ele vai ventilar livremente, sem ser tolhido, sem ser limitado por esse Deus que impõe regras, por essa fonte de energia limitadora. É assim que a gente enxerga ele, né? Aí Adão tira o próprio cabo da tomada, come do fruto da árvore. E aí você pensa, quando o ventilador tira o cabo da tomada, o que acontece com ele? Ele para de ventilar? Não, não para. Ele continua ventilando, e é aí que está a grande ilusão. Porque tem um resquício de energia cinética que se acumulou ali. Porque o tempo que ele ficou preso na tomada, colocou ele para girar, e ele continua girando mesmo quando salta da tomada. E aí, quando ele salta da tomada e continua girando, é que ele olha para a tomada com orgulho e diz, tá vendo que a minha vida continua sem você? Tá vendo que Deus morreu e a humanidade continuou? Tá vendo que eu não precisava de você para sair por aí ventilando? E mal percebe ele que a cada volta que ele dá, a energia vital vai se esvaindo e ele vai consumindo a vida que lhe foi dada, e daqui a pouco a artrite vai fazer ele ventilar bem menos. Uma traição que um outro ventilador solto vai fazer com ele, vai fazer com que o giro dele fique cada vez mais fraco. E os ventiladores que estão soltos por aí começam a se proteger uns dos outros porque querem se apegar a esse mínimo resquício de energia cinética que ainda lhes resta, a que chamamos de vida. Essa é a história da humanidade. A história de um ventilador que resolveu sair por aí a ventilar livremente, sem as prisões e amarras dessa grande tomada chamada Deus. Isso foi o que aconteceu em Gênesis 3. O homem pecou. E em Adão todos pecamos. Ninguém aqui tem a raiva de Adão antes de ter raiva de si mesmo. Porque somos todos Adão. Somos todos filhos de Adão. Somos todos filhos de Eva. Não tem um aqui que não tenha responsabilidade nesse pecado. Em algum momento da vida, em algum momento da história, em algum momento da infância, em algum momento pré-uterino, sei lá em que momento, em algum momento, pode ter certeza, qualquer um de nós olhou para Deus como quem Ele limita e decidiu ter uma vida mais livre, ter uma vida mais independente, ter uma vida mais autossuficiente. E é aí que mora a raiz do pecado, o pecado do pecado, sabe a raiz, o primeiro de todos. O pecado original não é nenhuma outra coisa, é esse orgulho, essa sensação de que é possível ser feliz sozinho. Essa sensação de que dá para tentar com as próprias forças, dá para confiar só em si mesmo. Aí que a coisa começou a desandar. Já no primeiro momento em que o homem pecou, saiu da tomada e percebeu que as voltas da sua hélice estavam ficando cada vez mais fracas. Você conhece a história, o que aconteceu no Éden? Eva come da árvore, come do fruto, dá um pedaço para Adão. Eles dois imediatamente percebem que estão nus e costuram para si roupas de folhas de figueira. De quem que eles estavam se escondendo com essas roupas? De Deus? Deus nem estava no jardim na hora. Eles estavam se escondendo um do outro. Desde que o pecado entra no mundo, o homem começa a proteger o pouco que lhe resta de vida, o pouco que lhe resta de corpo. O corpo em que ele encarnou, ele percebe, isso aqui é o que eu tenho, eu vou guardar.
eu vou proteger, eu vou preservar. Desde aquele momento, Adão olha para a esposa que ele tinha acabado de dizer que era osso dos ossos dele, carne da carne dele, que era um com ele. Ele olha para a pessoa que ele disse nesse instante que era parte dele. E ele já guarda um pedaço do corpo. Eu não sei, a gente que tem mania de achar que foi esse pedaço do corpo, né? Eu não sei lá que pedaço foi, a Bíblia só diz que eles se vestiram. Eles protegeram os próprios corpos. Eles esconderam o recurso mais elementar que Deus deu a eles. Uma coisa que todo mundo tem é um corpo. Seja ele como for. Talvez não seja o corpo que você gostaria de ter. Talvez não seja o corpo que você admire. Mas é um corpo e você o tem. É seu primeiro recurso. É aquilo que ninguém lhe tira enquanto você estiver por aqui. Às vezes podem até diminuí-lo. Você pode até perder um pedaço desse corpo. Mas seu corpo é seu primeiro recurso. Seu primeiro instrumento, seu primeiro dom, seu primeiro talento. Aquilo que lhe foi dado, aquilo que você não pagou nada para ter. Aquilo que você não pode dizer que comprou. Você pode até investir nele, mas ele é seu por graça. Você o recebeu de Deus. Mas no momento em que o pecado entrou no mundo, a gente olhou para esse corpo e pensou: é melhor eu guardar, senão vão querer tomar de mim. Senão vão querer se aproveitar de mim. Senão vão querer mangar de mim. Senão vão falar mal de cada aspecto dele. Porque de fato é um corpo criticável. Porque nem a pessoa que você considera a pessoa mais bonita do mundo está plenamente satisfeita com seu corpo, acredite. Nem a modelo mais bem paga do mundo está satisfeita com o próprio corpo. Nem o homem que você considere mais saudável, esteticamente adequado no mundo, nem ele está satisfeito plenamente com o seu corpo. Todo mundo tem alguma crítica a fazer. Todo mundo sente que algum aspecto do seu corpo pode ser criticado. E por isso está todo mundo se protegendo, se escondendo, tentando se vestir, para que o outro não tire proveito de quem você é, ou para que o outro não veja aquela coisa desagradável que há em você. Começou no Éden, isso começou em Gênesis 3. Essa sensação de autoproteção que invade cada ser humano. E gente, desde aquela primeira roupa que Adão e Eva costuraram, uma roupa infeliz de figueiras, uma roupa de uma folha que quando secasse ia sair se espalhando pelo chão, uma roupa que não duraria 2 dias provavelmente. Desde então, as ideias mais estapafúrdias já passaram pela cabeça do ser humano. Tem cada roupa que a gente inventa de vestir que eu vou te falar. Tem cada estilo que a gente inventa de adotar que eu vou te falar. E eu não estou falando aqui de moda, eu não estou falando de estética. Estou falando de moralidade. Estou falando de uma vida de aparências. Estou falando de viver se escondendo do seu próximo, do seu irmão, daquele que deveria ser um com você, daquele que deveria ser a pessoa com quem você conta para abrir suas fragilidades. Daquele que devia ser a pessoa para quem você expõe por que você está triste. Daquele que devia ser a pessoa para quem você diz: você me magoou. Daquele para quem você diz: ei, eu preciso de sua ajuda porque eu estou sofrendo com isso, com aquilo. A gente está se escondendo uns dos outros desde Gênesis 3. A gente está se protegendo uns dos outros, porque a gente sabe que o pecado não está só na gente, está nos outros também. Se eu pequei e agora quero fazer a minha própria vontade, o outro que pecou também vai querer fazer a própria vontade dele. E aí eu estou em perigo se eu estiver exposto, porque ele vai querer me usar para alguma coisa má. É um raciocínio justo. E desse raciocínio surgiram as mortes. Já o filho desse casal, um homem chamado Caim, trabalhador, homem direito, era um lavrador que plantava e colhia. E do que ele colhe, ele separa um pouquinho para oferecer a Deus em oferta, em sacrifício. Mas o irmão dele faz a mesma coisa com o trabalho. Só que o irmão, no que prepara ali os animais que ele criava, ele era um pecuarista, um pastor de rebanhos. Esse irmão pega um desses animais e oferece a Deus em sacrifício. Mas ele pega o principal dos animais, a primícia dos animais. E ele faz esse sacrifício, eu não sei exatamente como Deus percebeu isso, mas ele faz esse sacrifício com fé genuína. Ele faz um sacrifício pela fé. E esse sacrifício é aceito por Deus e Deus o recebe.
E o irmão olha para Caim, olha para Abel, um irmão olha para o outro, e fica com uma sensação de rivalidade, dizendo: esse cara, ele tem o que eu não tenho, ele pode me prejudicar, esse cara tem algo que eu quero, e o único jeito de eu obter é destruindo o corpo dele. E o primeiro grupo de irmãos da Bíblia é extinto por meio de um assassinato. Um irmão mata o outro, num culto, não foi no carnaval. Num culto, um irmão mata o outro. Esse é o nível de deterioração a que o homem chega desde que o pecado entra. E esse irmão que mata o outro só vê uma saída: eu vou me esconder para que ninguém me persiga, porque eu matei, e assim como eu matei, qualquer um pode me matar. Eu vou sair por aí fugido, quero andar por aí que ninguém me encontre. E desde o Éden a gente está se escondendo, e esse processo de esconderijo, gente, é tão grave, porque o que acontece? Adão e Eva cobrem o próprio corpo porque sabem que estão nus. Então eles querem esconder-se um do outro. Mas quando Deus chega no jardim, eles acabam se escondendo também de Deus, porque é um processo. Você começa se escondendo do seu irmão para se proteger, mas logo em seguida você começa a se esconder de Deus, para Deus não ver que você está se protegendo do seu irmão. E se esconder de Deus, a gente sabe que não há nada que a gente faça para se esconder de Deus. No nosso irmão é fácil. A gente faz uma roupinha de que está feliz e ele nunca vai saber que a gente passou o dia chorando em posição fetal no banho. A gente bota uma roupinha de que está triste e ele nunca vai saber que a gente está morrendo de rir do trágico acidente que aconteceu na vida dele. Ele nunca vai saber que a gente está feliz com a miséria dele. Então é só botar uma roupinha de quem está triste. A roupinha que a gente faz a gente se esconder dos nossos irmãos muito tranquilamente. Mas Deus não come esse reggae. Deus não é menino. Não há nada que a gente faça para se esconder de Deus. Aí o que a gente faz? Nada. A gente se omite. A gente evita fazer qualquer coisa para que Deus não perceba quem de fato nós somos e quão deterioradas são as obras das nossas mãos. Para não ser criticado, para não correr o risco de se expor diante de Deus, a gente prefere se esconder dele pela omissão. Onde ele está, a gente nem vai. Deus passeava no jardim todos os dias para ir visitar Adão. Naquele dia, na hora que Deus veio, Adão fugiu. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo assim. Eu me vejo vivendo assim de vez em quando. Me vestindo do que der para eu me vestir para me esconder dos meus irmãos. E fugindo daquilo que eu sei que Deus me chamou para fazer. Para me esconder de Deus. Que vida miserável. Que vida comum. A gente se empanturra de atividades para não ter que passar um tempo aos pés dele, ouvindo ele dizer para o que de fato a gente foi chamado. A gente se entorpece de entretenimento para não ter que encarar o nosso drama existencial que nos faria chorar aos pés dele, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente evita conversar com ele sobre aqueles assuntos que a gente sabe que só ele poderia resolver. Onde ele está, a gente evita estar. A gente evita ir para a Bíblia porque a gente sabe: eu vou ler isso aqui, eu vou discordar de tanta coisa que eu prefiro nem encarar. A gente evita esse contato efetivo com Deus. A gente foge. Está se escondendo desde Gênesis 3. Desde Gênesis 3 a gente está protegendo esses nossos corpos. Por que, gente? Porque a gente sabe que se não for assim a gente morre. Porque o mundo deixou de ser um lugar seguro desde que o pecado entrou, e o pecado entrou em todos nós. Eu sei que eu não sou lá grande coisa, eu sei que se sim eu tiver uma oportunidade de cometer algo errado, eu tiver numa situação, é capaz de eu não resistir e cometer. E se eu sou assim, quanto mais os outros. Se eu que presto não presto, imagine quem não presta. E aí a pergunta, né? Porque beleza, o problema a gente já conhecia até. Tem um filme em que o cara olha para Deus assim e ele recita o salmo, ele diz: cura-nos e seremos curados. Aí ele diz: Senhor, esse salmo é muito simples, manda a cura, porque a doença a gente já tem.
O problema eu já sei qual é. Eu já tenho a doença, isso está claro para todo mundo. Talvez a gente falando assim numa quarta-feira de noite surpreenda alguém, porque você veio aqui para receber uma palavra de alívio, de conforto, de encorajamento e é lembrado de todas as suas fragilidades, é lembrado de todos os seus dilemas. Não era isso que estava combinado, né? A gente sempre espera uma outra coisa. Mas a pergunta óbvia então, e como é que a gente resolve isso? Eu tenho uma notícia para você. A gente não resolve. Não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. Tem gente tentando há muito tempo, e cada tentativa põe a coisa num nível mais terrível. Tem gente tentando os melhores métodos de cobrir um corpo imperfeito. Tem gente tentando os melhores métodos de proteger recursos para que eles não sejam sugados por outras pessoas. Tem gente tentando se preservar, desde que o mundo é mundo. E Jesus disse uma coisa interessante, Jesus disse assim, ó, quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. Se você veio aqui atrás de salvação, eu não tenho boas notícias. Jesus disse, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Se o que você quer é se salvar, é se preservar, é conservar seu corpo, seus recursos, seus talentos, seus dons, é preservá-los da crítica, preservá-los de quem queira usá-los, é preservá-los dos outros, é proteger o que você tem. O pouco que Deus me deu eu quero guardar, ou o muito que Deus me deu eu quero guardar. Se você quer guardar o que Deus lhe deu, eu não posso te ajudar. Mas eu tenho uma resposta para Gilberto Gil, que queria saber se o homem é aquele ventilador que Deus começou a fazer no Éden. Se o homem é aquele resultado de uma semana do trabalho de Deus. Eu tenho uma resposta para ele. Essa resposta está na Escritura. Porque desde que aquele primeiro ventilador saiu da tomada e começou a ventilar cada vez menos, desde que a hélice de Adão começou a rodar um pouco mais devagar, e aí os filhinhos de Adão, os ventiladorzinhos, já nasceram rodando pouco. E aí Noé, Abraão, gente pra caramba foi tentando ventilar com o pouco que ainda tinha. Até que a coisa parecia realmente prestes a apagar em termos de energia. Enquanto a humanidade estava vivendo um breu espiritual, a humanidade estava absolutamente em trevas. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus Cristo, Filho de Deus. A energia saiu da tomada e veio ao encontro dos ventiladores. Pensa numa tomada móvel que sai da sua fonte originária e vai ao encontro de quem está perdendo a sua energia e à beira da morte. Foi isso que aconteceu no Evangelho de Jesus Cristo. Deus saiu da sua eternidade e veio ao encontro do homem rebelde. Ele veio ao encontro da ovelha perdida. O pastor veio buscar aquilo que havia se perdido. Ele sem orgulho nenhum, depois de ter sido abandonado. Ele sem rancor nenhum, depois de ter sido traído. Ele, de quem nós estávamos fugindo, veio até a cada um de nós para nos buscar e nos levar de volta para a sua eternidade. Ele veio se conectar com o ventilador. E quando ele veio, a energia encarnada, a tomada feita em carne, quando ele, a fonte inesgotável do poder do Deus eterno, ele, a face visível do Deus invisível, a fonte de águas vivas, a luz do mundo, quando ele encarnou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, em tudo, ele se mostrou diferente daquele rascunho que o Éden começou a construir. Enquanto Adão era um ventilador que consumia a energia que lhe foi dada, ele era uma alma vivente. Esse novo modelo de Adão, esse último Adão, esse Jesus Cristo, ele era diferente, ele era um ventilador que gerava energia, ele tinha um conversor e a energia cinética dele voltava a ser energia elétrica. Enquanto Adão era alma vivente, Cristo era um espírito vivificante. Ele era um ventilador que não parava de girar, quem tocava nele começava a girar também. E as pessoas começaram a ver, então, era isso que Deus estava construindo no Éden. Se o ventilador tivesse permanecido na tomada, olha só o que ele se tornaria. Se o ventilador tivesse continuado ali, ele ia se tornar isso, porque Cristo olha para nós e diz assim, ó, eu vim para que vocês sejam como eu sou. Porque o projeto desde o início foi que vocês fossem a imagem e semelhança do meu Pai. Vocês nasceram para ser iguais a mim, só que vocês interromperam o processo antes da hora. E eu vim para retomar de onde a gente parou.
E aí quando Cristo cumpre toda a sua obra vivificante, quando ele chega à cruz do Calvário, ele mostra que em tudo ele nasceu para dar vida, que em tudo ele usava o corpo dele para fazer com que outras vidas tivessem vida. Aí Pilatos olha para ele e diz algo que responde ao nosso amado cantor, integrante da Academia Brasileira de Letras. Pilatos olha para Jesus e diz a frase célebre que vai virar obra de arte, que vai virar livro de filosofia. Ele vai dizer: eis o homem. Isso sim é o resultado do trabalho de Deus. Essa é a raça humana. O homem é isso aqui. Aquele primeiro Adão lá do Éden era um rascunho. A obra acabada é esse último Adão aqui do Getsêmani. É esse aqui o Adão da cruz. Esse é o modelo de homem em que Deus quis nos basear. É nele que todos viveremos. E esse homem vai à cruz. E ele, que era o unigênito do Pai, morre e ressuscita, para que nós sejamos também filhos. E ele, que era unigênito, se torna o primogênito de muitos irmãos. Porque ele, depois que vai à cruz, ou pelo menos antes, já promete, depois cumpre. Antes de ir à cruz ele promete: eu vou à cruz para que o meu espírito fique livre do meu corpo. Eu possa dar esse meu espírito para vocês. Então o corpo de vocês vai poder receber o meu espírito. E daí para frente eu serei o cabeça de um corpo de muitos membros. Vocês. Daí para frente, vocês serão a minha igreja e eu serei um só com vocês. Porque o Espírito que está sobre mim, eu vou colocar sobre o corpo de vocês. Ele vai à cruz para isso. E agora, para a gente finalizar, Paulo, o apóstolo, está olhando para essa raça humana escondida, esses corpos vestidos e travestidos das formas mais obtusas, das formas mais diversas, das formas mais dissimulantes. Esses corpos que a gente aprendeu a cobrir de coisas que tornem eles mais atrativos, ou a descobri-los para que eles se tornem mais atrativos. Esses corpos que a gente aprendeu a tratar como instrumento de persuasão, de sedução, como instrumento de engano, como instrumento de pecado. Esses corpos que a gente passou a ter medo de que sejam usados em favor de alguém, que não a gente mesmo. Esses corpos que a gente aprendeu a guardar como uma coisa que a gente quer preservar a qualquer preço. Paulo olha para a gente e diz: ei, quero fazer um pedido a vocês, mas eu quero fazer de uma forma desesperada. Ele está dizendo assim: eu rogo a cada um de vocês, por favor, abra mão, entregue esse corpo, apresentem os vossos corpos, parem de protegê-los. Você não vai conseguir salvá-lo, você não vai conseguir preservá-lo, você não vai conseguir manter o pouco que você tem na mão. Não vai dar certo esse seu jeito de viver, tentando se esconder dos outros e se proteger de Deus. Não vai funcionar, não está funcionando. Entrega logo esse corpo para Deus, porque Ele tem um espírito novo para colocar sobre esse corpo, porque Ele quer usar esse corpo num projeto maior do que a sua própria vida. Ele quer fazer com que seu corpo seja um pedaço de um corpo maior, que é a igreja. E esse corpo que você tem na sua mão pode não estar funcionando tão bem, na sua mão pode não estar sendo o suficiente, na sua mão os defeitos dele podem se mostrar insuperáveis. Eu vou lhe dizer algo: Deus conhece ele do jeito que ele é. Eu vou lhe dizer algo que talvez até te deixe chateado com Deus, mas foi Deus que quis que você encarnasse nesse corpo mesmo, filho desse pai, com essa naturalidade aí no seu RG, nascido nessa cidade. Esse corpo que herda gerações e gerações de gente corrupta, de gente atrapalhada, de gente exploradora, de gente explorada. Esse corpo, Deus quis que você encarnasse nele mesmo. E eu vou dizer algo ainda mais chocante. Deus, desde a eternidade, já estava contando com esse seu corpo para compor o corpo místico dele, que é a sua igreja. Sabe o que está faltando? Você entregar, você apresentar esse corpo que você tem protegido, esses talentos e esses defeitos que você está tentando esconder,
Esses talentos que você não quer mostrar porque tem medo de que alguém pense mal de você ou queira usar você contra a sua vontade. Esses defeitos que você acha que vão julgar e talvez até julguem mesmo. Eu vou lhe dizer que se você entregar esse corpo, você vai perder o controle sobre ele. Se você entregar esse corpo a Deus, se você aceitar se submeter, se você hoje disser, eu quero ser parte da igreja, do corpo de Cristo. Eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus ache uma finalidade para esse meu corpo. Eu quero que Deus diga o que é que vai fazer com esse corpo. Eu quero que daqui para frente, o Espírito de Deus tome conta desse corpo e leve ele para onde ele quiser. Eu quero que daqui para frente, o Espírito de Deus inclusive diga que esse corpo não é para ser usado do jeito que eu estava usando. Que o Espírito de Deus diga que tipo de roupa é para eu colocar nesse corpo. Quero que o Espírito diga que lugares ele quer que esse corpo frequente. Eu quero que o Espírito diga que tipo de coisa vai entrar nesse corpo. Que tipo de palavra vai sair desse corpo. Daqui para frente eu quero que o Espírito diga cada uma dessas coisas. Se você quiser isso, é só você apresentar o seu corpo a Ele. É só você dizer, Senhor, esse corpo agora é teu. Senhor, esse corpo que eu venho tentando esconder, que eu venho tentando disfarçar, que eu venho tentando proteger. Esse corpo agora é teu, Senhor. O Senhor sabe o que fazer com ele ou não. Coloca o teu Espírito nesse corpo. Mas aí a pergunta, né? Por que alguém faria isso? Por que alguém entregaria? Se você não quer mostrar suas falhas para mim, porque você já acha que eu sou crentinho demais, apesar de eu ter citado umas 3 músicas aqui que crente nem deveria ouvir. Mesmo assim você ainda acha que não pode contar para mim o seu erro, o seu pecado, porque eu ia te julgar. Você acha às vezes, mas ele tem cara de ser mais santo, né? Se está ali na frente é mais santo do que eu. Então eu não vou mostrar para ele o meu erro, eu vou fingir que eu sou santo, para ele me tratar bem. Eu vou fingir que eu não traio, que eu não engano. Vou fingir que eu não desejo mal para o meu próximo, vou fingir que eu não sou egoísta. Eu vou fingir que eu não tomo minhas decisões todas baseadas no meu próprio sucesso. Custe a quem custar. Eu vou fingir que eu não estou de fato pensando apenas em mim, nas decisões que eu tenho tomado. Vou fingir essas coisas para não enganar Silas, para não enganar Diogo, para não enganar quem eu acho que é mais santo que eu. Imagina se você vai ter coragem de apresentar seu corpo a Deus, que é muito mais santo que Silas, Diogo e quem quer que seja juntos. É santo, santo, santo. Então eu entendo Adão, eu entendo Eva. Eu precisaria de um bom motivo para me apresentar a Deus sabendo quem eu sou. Eu precisaria de um bom motivo para não fugir dele, sabendo quem ele é. E Paulo, ele lhe dá exatamente esse bom motivo. Mas Paulo, por que eu apresentaria o meu corpo a Deus? E Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. O único motivo que você tem para entregar o seu corpo a Deus é que Deus é misericordioso. É que Deus é compassivo. E a coisa mais chocante de todas que eu poderia lhe dizer hoje é que Deus já lhe perdoou. Você está perdoado em Cristo Jesus. A cruz foi a cruz do seu corpo. A cruz foi a crucificação do pecado que tornava o seu corpo um lugar indigno do Espírito Santo habitar. A cruz foi a vitória da compaixão sobre a morte. Na cruz, Deus estava dizendo, pode trazer esse corpo, eu não vou julgá-lo. Eu julguei o corpo do meu filho para não precisar julgar o seu. Pode trazer esse corpo porque o meu Espírito pode habitar nele, porque o meu filho já morreu em seu lugar. Seu corpo não precisa mais morrer. Porque na cruz, a compaixão, a misericórdia de Deus foi revelada. E pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, Paulo está dizendo, apresentem os seus corpos a Deus. Eu queria lhe dizer que Deus jamais rejeitou um corpo que veio a Ele com o coração quebrantado. Deus nunca avaliou um corpo para ver o que ele tinha a oferecer e se esse corpo interessava, se esse corpo atendia a alguma recomendação, algum requisito. Não.
O que Deus olha na hora de receber o corpo é se o coração dentro daquele corpo está entregue, está rendido. Porque Deus sabe que é o coração quem comanda no fim das contas. Eu ouvi uma vez um pastor contar uma história de alguém que ele recebeu, que era um homem amputado, um homem que teve um acidente, e viu ele e perguntou a ele: pastor, será que Deus aceita metade de um homem? E o pastor olhou para ele e me contou que foi usado muito por Deus para responder, e disse: a única coisa que Deus não aceita é um homem pela metade. Mas essa metade de um homem se entregar por inteiro, mas pode ter certeza que Deus vai fazer com essa metade de um homem coisas que você jamais faria nem com 3 homens inteiros. Porque tudo na vida é uma questão de em que mãos está. Se coloca de pé, por favor. Se você colocar uma bola de basquete na minha mão, alguém já tentou uma vez. O que você vai conseguir é machucar meu dedo, e ele fica super estranho até hoje fazendo esse negócio aqui, ó. Porque alguém colocou uma bola de basquete na minha mão quando eu era a 7ª série. Mas bota uma bola de basquete na mão de LeBron James. Ele fatura milhões com gestos que eu não sou capaz de fazer. Porque é tudo uma questão de em que mãos está. Meu pai uma vez teve uma brilhante ideia: colocar um badog na minha mão, um retrovisor quebrado e um lombo marcado por um cinto. Foi o resultado. É tudo uma questão de em que mãos está. Um badog na mão de um camponês cheio do Espírito Santo derrotou Golias e salvou Israel. É tudo uma questão de em que mãos está. Se você colocar pregos na minha mão, eu vou gritar, vou chorar e não vou trazer benefício a ninguém. Mas puseram na mão que não tinha pecado de Jesus Cristo, e aquilo trouxe salvação para toda a humanidade. É tudo uma questão de em que mãos está. Seus corpos nas suas mãos, seu corpo na mão daquelas pessoas a quem você tem se entregado, seu corpo na mão das pessoas a quem você tem depositado a sua chance de ser feliz, seu corpo na mão do seu marido, na mão da sua esposa, seu corpo na mão de quem você acha que vai te fazer satisfeito, seu corpo na mão das pessoas a quem você tem se entregado, tentando se sentir amada, tentando se sentir amado, seu corpo na mão de líderes que você escolheu para entregar a eles a sua vida espiritual, crendo que eles iam fazer com você o que você não conseguia. O resultado você já sabe disso. O problema não está no seu corpo, o problema está em que mãos está. E hoje eu quero fazer um apelo a você aqui: entregue o seu corpo na mão de Deus. Apresentem os vossos corpos a Deus. Hoje, não amanhã. A gente vai cantar um louvor, você pode começar a orar. Entregue o seu corpo a Deus. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu trabalho, a sua carreira na mão dele. Deixa ele te guiar, deixa ele tomar você com o Espírito Santo e dizer para onde você vai. Entrega seu relacionamento na mão dele e diz assim: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Senhor, leva meu corpo para o lugar que o Senhor quiser. Cobre ele do jeito que o Senhor quiser, descobre ele do jeito que o Senhor quiser. Usa meu corpo para a glória do teu nome, Senhor. Porque é tudo uma questão de em que mãos está. Em que mãos você vai deixar seu corpo? Converse com o Senhor, ofereça a Ele as coisas que você tem tentado conduzir sem sucesso. Ofereça seu corpo a Ele, ofereça sua família a Ele, ofereça seu trabalho a Ele, seus relacionamentos a Ele, seus traumas a Ele.
Ore comigo ao Senhor. Senhor, a gente já bateu cabeça demais. A gente já tentou se esconder demais, Senhor. A gente já tentou se proteger e não teve roupa capaz de nos livrar das feridas que o mundo nos fez. Não teve esconderijo, Senhor, em que a dor não nos alcançasse. Senhor, os nossos corpos estão feridos. Os nossos corpos estão machucados, de tanto que foram mal utilizados por nós mesmos ou pelas pessoas que nos prometeram alegria, que disseram que se nós entregássemos os corpos a elas, a gente encontraria liberdade, plenitude, amor. E deu tudo errado, Senhor. Senhor, a gente tem conduzido os nossos próprios corpos desde o Éden como ventiladores que acham que sabem para onde ir, podem fazer o que quiser sem qualquer contato com a tomada. Senhor, demorou um pouco, mas a gente está começando a entender que o que nos parecia uma prisão era a verdadeira liberdade. Que as tuas orientações eram puro cuidado e amor. Que onde a gente acreditou que o Senhor estava tentando nos tolher, nos diminuir, na verdade o Senhor estava nos protegendo. O Senhor estava nos edificando, nos construindo. Senhor, nesse momento a gente quer lhe pedir perdão. Senhor, a gente quer voltar. A gente quer voltar para Ti. A gente quer tomar de volta o corpo que a gente entregou a quem quer que seja. E agora, Senhor, nós apresentamos os nossos corpos a Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão celestial. Nós apresentamos os nossos corpos a Deus como um sacrifício. É sem volta. A gente está se apresentando, a gente está se entregando. Isso aqui é entregar a vida, isso aqui é morrer. Daqui para frente não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o que a tua igreja está dizendo. Senhor, que a gente não tome de volta, que a gente não tenha para onde voltar, que a gente não saiba mais ser sem o Senhor. Que o teu Espírito se apodere de cada um de nós. E que ainda nessa semana nós vejamos o resultado de sermos guiados pelo Espírito Santo. Que ainda nessa semana alguém no trabalho perceba que a gente está diferente. Que ainda nessa semana, Senhor, alguém dentro de casa olhe para a gente e veja que tem outro guiando o nosso corpo. Que os nossos corpos sejam usados para a glória do Teu nome. Que os nossos corpos sejam usados como um culto racional ao Senhor. Que os nossos corpos sirvam àquele que os fez. Porque é tudo uma questão de em que mãos está. E daqui para frente queremos estar nas Tuas mãos. As mãos que sabem o que é dor, as mãos que foram cravadas na cruz, as mãos que sofreram e que entendem o que é ter um corpo ferido, as mãos que entendem a nossa situação, e as mãos que ressuscitaram ao terceiro dia. Senhor, ressuscita os nossos corpos para que eles sejam parte do corpo glorioso de Cristo, que é a igreja. Senhor, nós não queremos voltar a quem éramos. Nós não queremos voltar a como vivíamos. De vez em quando a gente assume o controle em alguma parte do nosso corpo. Senhor, tem partes do nosso corpo que ainda não se converteram. Tem partes do nosso corpo, Senhor, que ainda querem ter vida própria. Tem parte do nosso corpo que a gente escondeu na hora de se apresentar a Ti. Senhor, tem gente aqui que escondeu o bolso. Tem gente aqui que escondeu o coração. Tem gente aqui que escondeu a intimidade. Tem gente aqui que escondeu a sexualidade. Tem gente aqui que escondeu a mente de Ti. Entregou todo o resto, mas escondeu alguma parte, e essa parte está dando trabalho. Tem gente que escondeu a língua do Senhor. Entregou o corpo, mas a língua ainda está sob o próprio controle. E está dando um trabalhão, está dando tudo errado. Nós apresentamos os nossos corpos a Ti, Senhor. Não deixa ficar nenhuma unha que fique do lado de fora da Tua eternidade. Se o olho da gente está te escandalizando, pode até arrancar, Senhor. Porque a gente quer entrar no Teu reino. A gente quer ser um com o Senhor. A gente quer ser totalmente Teu, Senhor. Diga isso: sou totalmente Teu.
Diga: sou totalmente teu, sou totalmente teu. Faça essa oração, diga isso ao Senhor. Eu sou totalmente teu. Sou totalmente. Pode pensar na parte que ainda não está na mão do Senhor, entregue ela agora. Diga: Senhor, isso também é teu. Fui encontrado. É aí que eu me encontro, Senhor, em ser um com o Senhor. Eu quero ser alvo do teu amor. Eu sou totalmente teu. Eu sou Totalmente. O seu coração é do Senhor. Sou totalmente. Seu coração não é de quem te traumatizou, não é de quem te feriu. Seu coração é do Senhor. As suas mãos são do Senhor. As suas obras serão obras de justiça. A sua boca é do Senhor. Suas palavras serão palavras de edificação. Seu coração é do Senhor. Os seus desejos serão redimidos. Os seus pés são do Senhor. Você vai andar no caminho de Deus. O seu corpo é do Senhor. Apresente o seu corpo a Deus pela misericórdia do Senhor. Senhor, recebe os nossos corpos e enche-os com teu Espírito Santo, para que onde quer que estejamos seja o Senhor a estar. Enche-nos do teu Espírito Santo, para que não mais viva eu, mas Cristo viva em mim, Cristo viva em nós, para que o mundo veja a glória de Deus manifesta na sua igreja, para que sejamos os emissários da boa palavra, para que sejamos o veículo pelo qual o Espírito de Deus se move nessa terra, para que sejamos o corpo que o Espírito de Deus encarna, para que sejamos, Senhor, um sacrifício vivo, um culto racional, porque estamos, Senhor, entregando esse período a Deus, porque esse período está encerrando, mas o culto vai continuar. Em cada corpo que vai sair daqui cheio do Espírito Santo, o culto vai continuar. Em cada corpo que vai sair daqui apresentado a Deus, o culto vai continuar. Em cada corpo que vai sair daqui como um pedaço do corpo de Cristo, o culto racional vai continuar. Por isso que nós te pedimos, Senhor, não é que recebas esse culto, é que recebas esse corpo, é que recebas essa igreja e que continues com ela por onde quer que ela vá. Abençoa-nos e despede-nos em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um ótimo fim de semana.